Muito bem, muito bem. Vamos lá então. Nós estamos na nossa aula, né, de antropologia. E não sei se você assistiu, se participou, se conseguiu ver a aula anterior, né, que nós fizemos uma introdução à antropologia, o que é essa tal dessa antropologia, quais são seus objetos de estudo. Falamos sobre alguns nomes, né, de nomes de referência, autores de referência, né, nesta área. E hoje nós vamos dar continuidade, então, principalmente aqui com a Franz Boas e o Bronislau, perdão, Bronislau Malinowski. Ok? Deixa eu colocar meu slidezinho para vocês também. Bom, como eu disse na aula anterior, a antropologia, ela precisa, né, eu acho importante ter contato com a antropologia justamente para a gente considerar, né, do, a importância dessa múltipla cultura, né, que nós temos no Brasil, que nós temos na América Latina, dado também a crescente migração, né, de refugiados, inclusive, que vêm para o Brasil. Vou colocar nos nossos grupos aqui a nossa aula. Então, é importantíssimo, né, a antropologia, mesmo que você não seja da área de sociologia, nem de ciências sociais, mas para você que é da área de ciências humanas, de letras, vai lidar com educação, é importante a gente considerar esses aspectos, né, da cultura, como é que eu posso lidar e estudar culturas diferentes. Ou talvez pode ser também vou dizer uma brechinha, né, mas uma pequena fagulha para te incentivar a estudar um pouco mais, a se aprofundar em antropologia, em ciências sociais e ter contato com estes outros autores, tá bem? Vou colocar em todos os grupos. Beleza, já estou vendo mais gente aqui chegando. Perfeito, pessoal. Então, opa, que legal, mais gente, mais gente. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor. Bom, dizia eu sobre os pais fundadores da etnografia, que é uma disciplina, uma metodologia, é uma abordagem, né, da antropologia. Bem, quem são esses dois que nós vamos ver hoje, que é o Franz Boas e o Bronisław Malinowski? Esse método etnográfico e o relativismo cultural que tocaram e transformaram a antropologia em uma ciência empírica do humano. Quer dizer, antes destes dois, nós tínhamos uma prevalência nas pesquisas teóricas, pesquisas bibliográficas, e os pesquisadores, né, como esses dois, optaram e passaram a influenciar e dizer sobre essa necessidade desse olhar aprofundado em relação
as culturas distintas, não é verdade? O, o primeiro autor, né, a gente vai conversar a respeito do Malinowski, por assim dizer, é o François Laplatine. Para ele, aprender antropologia é aprender a se surpreender com o que parece óbvio. Você já se surpreendeu com algo que parecia óbvio? E parece que é uma maneira estranha, né? Capacidade de estranhar o que é familiar, ou se familiarizar com o que é estranho. Já tiveram alguma impressão dessas? Esses teóricos, né, vão inaugurar uma outra forma, um outro olhar para o estudo a respeito das outras culturas, do ser humano em si. Eu mostrei para vocês um primeiro livro, né, que é esse daqui, A Antropologia, do Bronisław Malinowski, obra brasileira, né, traduzido por brasileiros, que começa a falar justamente sobre, aliás, que traz alguns textos do Malinowski. Fala sobre método, o assunto, o objetivo da antropologia, desse tipo de investigação, algumas regras legais, atos religiosos, como que a gente pode observar, né, o que é necessário observar, uma ideia de lei e ordem. O Malinowski fez algumas viagens, né, na sua no seu início, e essas viagens levaram o Malinowski a observar outras culturas a partir do próprio da própria cultura, né? Quer dizer, o, um choque cultural que vem na antropologia, a gente poderia dizer, é possível ver o outro, ou então olhar através, né? Olhar, atravessar o outro com os nossos olhares. Falamos sobre a questão de estranhar já, de nos familiarizar com o que é invisível. Começamos a falar sobre isso no nosso encontro anterior, né? Mas se você já viu, já julgou, por exemplo, o comportamento de alguém, já achou estranho o costume de alguma outra cultura e parou para pensar nos seus próprios hábitos? Será que os meus próprios hábitos podem parecer incomuns ou estranho para outras pessoas? Me diz aí. Eu tive uma experiência. Tive uma experiência. Enquanto vocês vão pensando, vocês já viram, né? Quando eu era adolescente, eu fui para Portugal. Eu tinha ali meus 12 anos, né? O que eu sabia da vida com 12 anos? Sabia era nada. E eu fui estudar numa escola que, se eu não me engano, era como se fosse tempo integral no Brasil, assim. Eu entrava às 9 da manhã e saía às 5 da tarde. Então, até almoçava na escola. Bacana, bacana a proposta. O almoço tinha que pagar, mas se o seu pai fizesse declaração de imposto de renda, saía tipo assim, por 2, 3 euros, né? Tipo, 2, 3 reais. Quase que um bandejão, né? Quase que uma alimentação bem popular, assim. Mas era um bandejão, inclusive, mas era uma alimentação bem boa, comida boa. E aí, eu tinha por hábito misturar comida. Então, era assim, o refeitório, né? Imagina essa geografia. Tinha fila lá na frente, tipo essas séries, esses filmes de escola americana, sabe? Do High School Musical, que o pessoal pega na bandeja lá na frente, faz aquela fila, depois pega.
a fruta, né, ou a sobremesa, e vai todo mundo sentar naquelas mesas. E eu me lembro que tinha uma mesona que atravessava o salão. Tinham, acho que, se não me engano, eram 3 mesas, né? Então era um salão em L, assim. Então eram 2 mesonas aqui e uma mesona grandona que atravessava até na outra parede. Eu estava nessa mesona com sentado do lado dos dos portugueses ali, né? Dos outros colegas, todo mundo mais ou menos da mesma idade, uns um pouco mais velhos. Eu peguei e misturei a comida assim, né? É tudo colocado separadinho pela cozinheira ali que servia e eu misturei a comida. Puxei assim pro meio, misturei e comecei a comer. E estavam conversando, do nada todo mundo parou de conversar. Eu olho, todo mundo olhando. Todo mundo olhando assim, achando, né? Mas que estranho, mas que esquisito, né? Que esquisito. E nesse olhar deles dava para perceber que parece que eu estava fazendo alguma coisa errada. Parece que eu estava fazendo alguma coisa diferente do que era comum para eles, do que era familiar. E um deles falou assim: tu vais comer isso, né? Você vai comer isso? Eu falei: eu vou. Assim, tudo misturado? Eu falei: você sabe que na sua barriga vai misturar tudo, né? Ah, não. Aí, falei: experimenta. Ele começou a misturar a comida dele, né? Ele falou: come-se. E começou a misturar, né? Pelo menos naquele momento, misturou a comida dele. Mas algo assim, meio simples, mas que para eles foi objeto de estranheza. Para eles é algo que foi diferente, exótico, né? Nossa, às vezes, né, dependendo do da aproximação, até nojento. Isso que eu comia bonitinho, né, com boquinha fechada e tudo, mas só pelo fato de haver misturado os alimentos, para eles já foi algo estranho. E vocês? Já já acharam estranho algum tipo de costume? Ou alguma forma, alguma comida de outra cultura, uma roupa, uma música, por exemplo, a cultura. Já tiveram alguma experiência assim? E aí, pessoal, fala comigo. Acho que os microfones estão liberados para vocês abrirem. Ou no chat também, se você quiser participar pelo chat. Sim, eu morei na China por um tempo e era muito estranho, eles achavam estranho o bolo, como a gente faz aqui, com açúcar, né? O arroz com tempero, alho, cebola. Foi bem difícil no começo para eu poder encontrar tudo isso. Apesar de ter agora, né, supermercados, essas coisas lá, eles achavam muito estranho arroz, feijão, bife, porque eles comem muito pato e a gente não tem esse costume de comer pato. Então a gente procurava carne e o arroz, feijão, o bife, a salada e comer a salada primeiro, era para eles era um absurdo. Até que experimentaram, né? Os que viviam assim ao nosso redor, as amizades, a gente vai fazendo amizade e aí vão começando a frequentar a nossa casa até por curiosidade, né? E aí eles viam a gente fazer arroz, feijão preto, com linguiça, né? E era muito engraçado. Mas comiam, comiam que se lambuzavam. É bem legal, as culturas são. Eu sou apaixonada por culturas diferentes, e então para mim era muito divertido, foi muito divertido. E ensinei Poxa, muita gente lá a fazer feijão. As vizinhas do condomínio, assim, fazer feijão preto. que Era bacana, engraçado. Flávia. E faz muito tempo que isso aconteceu? Paz, já fez, já tem. Infelizmente, tem Infelizmente. 14 anos que eu voltei. Infelizmente, então quer dizer que você gostou. Nossa, eu chorei copiosamente da hora que eu entrei no avião até chegar no Brasil. Não sei de onde saiu tanta lágrima, mas Poxa, infelizmente é.
Infelizmente tivemos que voltar. Você viveu quanto tempo lá? Dois. 2 anos, nossa, Dois e já amou maravilhosos o mar, anos. já Dois amou o maravilhosos. mar. Era engraçado, assim, no começo a gente, vou te falar a verdade, eu não estranhei absolutamente nada, a não ser o calor. O calor insuportável, porque ou é calor insuportável ou é frio insuportável, né? E a gente não tem esse costume do frio insuportável, né? Mas assim, nem a horário, essas coisas não me causou estranheza. O que me assustava às vezes era eu estar andando na rua e eles pararem a gente e começar a perguntar por que que eu estava com as crianças na rua e eles não estavam na escola. Se então eu estava lá business ou né, vacância ou a business. E eu tinha que explicar que, por enquanto, eu estava passeando com as crianças, porque o meu ex-marido, no caso, na época, trabalhava, foi direcionado para lá, então, mas que eu tinha 3 meses para colocar as crianças na escola, se a minha Não. intenção era ficar 2 anos. E aí a gente ficou assustado, porque a gente ia levar uma multa danada, e aí eu fui correndo, né? Mas isso quem parava era os vizinhos ou a polícia? Não, aí eram policiais, eram pessoas que ficam perguntando para os estrangeiros, porque você não vê quase criança na rua, da idade dos meus filhos. Quando eu fui, o mais novo tinha 2 e o mais velho tinha 4. E eles já estão em idade de ir para a escola. Então, mesmo que seja trabalho por tanto tempo, eles têm que ir para a escola, um para a creche, outro para a escola. E eu mais do que depressa fui arrumar então um trabalho na creche, porque eu não ia largar meu filho no meio da população de 1 bilhão de pessoas, até acostumar, né? Até acostumar, não Até dá. acostumar, eu morria de medo, né? Porque perdeu ali, perdeu onde eu vou achar? Nunca, jamais. E eles eram artistas, né? Eles eram artistas, porque todo mundo que vai para lá que não tem olho puxado, era foto com eles, até irritava, coitadinhos, queria tirar foto, Diferente, né? Para eles Nossa, também. para eles, eu ficava irritados, nossa senhora. Mas era muito bom, muito gostoso, foi muito legal. Eu realmente, pena que não pudemos ficar, porque a gente tinha um contrato de trabalho e O contrato era só aquilo encerrou. lá. Encerrou o contrato, eu até falei, vamos ficar. A gente procura coisa para fazer aqui, mas eles são muito, muito amáveis, afáveis, só que você ensina uma profissão para eles, quando eles aprendem, eles te chutam, falando, Ah, falando mais assim, transferência de pejorativamente. tecnologia, né? Exatamente. Então, por exemplo, aquela coisa, vamos montar um restaurante, você cozinha bem, você faz um feijão assim, diferente e tal, mas o próprio coordenador na época que cuidava da gente, por um tempo a gente é obrigado a ficar, né, com o coordenador e tal, e até por conta da empresa, que o meu ex-marido trabalhava. Então ele falava que não façam isso, porque vocês montam, vocês põem o dinheiro de vocês e depois eles aprendem e aí eles te chutam. Nossa, Porque o contrato não é nada, o contrato não é um contrato que você é dono 50-50, né? Você está entrando com o seu trabalho, e aí você tem que aceitar, porque você está num país que não é seu, né? tem uma lei Então, própria, né? eles têm. Eu falo que é uma liberdade Vigiada quase, né? vigiada, é uma liberdade. Eles têm toda a liberdade, mas se você for pego, o engraçado, uma vez nós presenciamos uma briga de casal no meio da rua. Meu De Deus, de repente gente. apareceu polícia assim, parecia que saía do bueiro. E há 5 segundos aquilo acabou, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu o casal, sumiram. Parece que eles desintegraram. É uma coisa absurda. Eles, ao mesmo tempo que não tem também um pingo de higiene, a cidade você não vê um papel no chão. Eles não têm higiene consigo, sabe? Mas as moças que iam na minha casa
fizemos amizade, inclusive, com um casal português que morava lá e tal. Elas iam em casa, elas passavam a mão nos azulejos, porque eles são muito, 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 muito sujinhos e é um costume, não sei se é uma questão de costume, isso e é uma coisa que realmente não consigo entender, mas elas ficavam maravilhadas, porque quando eu entrei no apartamento que a gente morou a primeira vez, eu levei um mês para limpar. Nossa, então devia estar Um mês. terrível. Juro por Deus que tá no céu, eu levei um mês para limpar, quase que eu perdi as minhas unhas. Porque também não tem obra, não na época, tá? Tô falando isso na época, porque hoje tem até empresas de limpeza, né? Lá. Mas Há eles não quantos têm, anos você falou? Quantos anos atrás? já tem 14 que eu voltei, 14 anos. que eu voltei. Era Mas outra mesmo assim, chave também. é, é uma liberdade imposta, vai, digamos assim. Mas era muito bom, para eles principalmente, como eles desenvolveram tão pouco tempo suas responsabilidades, suas atividades e completamente independentes, né? Porque lá você come e você lava na escola. Com Hum, 2 aninhos você come a sua comidinha da escola, porque o seu tênis não pode ser diferente, sua roupa não pode ser diferente, sua caneta, padronizado. você não pode ser diferente. E estudo rico e estudo pobre, né? Claro, tem escolas particulares, mas a grande maioria é tudo do governo e A maioria vai para o público mesmo. do público. Grande, 90%. 90%. Em Portugal é assim também. Eu voltei quando eu fiz 18, né? 2009. Então tem um tempinho, quase É. 20 anos, né? Que eu voltei. Também era Ah, sim. outra situação. Hoje em dia, na cidade que eu estava, não tinha necessariamente uma universidade, né? Tinha algumas escolas secundárias mais niveladas assim, mas o pessoal ia Hum, estudar em outras, né? Hoje já tem uma universidade lá. sim. Então, a- vamos dizer, é legal você ver a mudança, né, acontecendo. E como eles dão importância para o estudo, como eles dão importância para o idoso. No condomínio que eu morava, tinha uma senhora de acho que ela tinha 101 anos, que ela descia para fazer ginástica, nem usava óculos. Nem usava óculos. Eu com Eu já 30 e usava óculos, poucos eu anos, já estava com óculos que eu não enxergava nada. É uma cultura toda curvadinha, sabe? Aquela coisa assim, a criançada. Meus filhos eu descia para brincar. Tinha horário, porque muita gente trabalhava em casa, onde eu morava tinha muito estrangeiro, então tinha horário para a criançada brincar, porque ia para a escola e para não fazer barulho. Então não podia fazer barulho, a molecada gritando. Aí eu descia com meus filhos para brincar com suquinho, bolachinha, e a criançada descia com pé de galinha, ovo escuro cozido, chá quente, um calor de 40 graus. E caramba, as meninas raspam o cabelo no calor, os raspa o pequenininhos, cabelo no calor. corta o cabelo bem curtinho no calor. Mas olha, eu vou te falar, aprendi muita coisa simples, ideias simples, que poderiam dar muito certo em qualquer país, como economia de água, economia de luz, eles são extremamente inteligentes para esse tipo de serviço, oferecer para o povo esse tipo de serviço, e a gente aqui quebrando a cabeça, quer dizer, quebrando a cabeça, né? A gente sabe que é diferente por outros motivos, mas lá, por exemplo, como é muito calor, eles envolvem as árvores, tem muita, muita árvore, eles plantam muita árvore, né? Justamente por causa disso. Então, eles envolvem as árvores com cordas, essas cordas que a gente brinca de pular corda, e elas, à noite eles encharcam essas árvores, essas cordas, Nossa, para ela ir irrigando, à medida que ela vai apodrecendo, ao mesmo tempo ela vira adubo. que inteligência. Então, assim, é sensacional. Uma coisa que você fala, meu Deus, isso é tão simples, né? Isso é uma ideia tão simples, tão na cara da gente, porque tudo vira adubo, né? Então, quer dizer, molha uma vez por semana, porque aquilo fica encharcado, e elas estão sempre verdinhas, né? E aí cobrem no frio para a neve não estragar.
É muito louco, é muito legal. Cultura, né? Cultura, eu acho cultura muito interessante. Se o Brasil, essas pessoas, né? Não é o Brasil, eu digo Brasil porque a gente vê muito obstáculo aqui, né? Se Sim, interessasse por cultura, é verdade. né? Obrigado por compartilhar, Flávio. Eu acho, Imagina, eu amo estudar outras culturas, né? eu também. Na aula das 8, a gente está estudando, por exemplo, o Tao Te Ching, que é uma obra chinesa, né? Aham. E Eu conversa peguei aula muito, passada. e conversa muito com o que depois se tornou, né, a China, por assim dizer. A É, religião, né, vamos dizer a religião, né, esses preceitos religiosos, de valores e tudo mais, sim, transformaram a comunidade daquela época, né? E sim, daí, geração a geração, o negócio vai crescendo. é. Olha que incrível, que incrível. E olha que olha, é assim, é uma questão realmente não é só de cultura, mas educação, né? Por quê? Porque você tem um país com uma população tão gigantesca, mas você não anda apertado no metrô. Você não anda apertado no metrô. E olha que não é um dos mais bonitos, que eu acho que ainda, eu não sei quem está em primeiro lugar, mas o Brasil está, acho que segundo ou terceiro, né? Dos metrôs mais limpos. Mas é uma organização e uma educação que você não vê em lugar nenhum. O pessoal não fica se apertando, Não tem encheu, aperto, não tem espera, aperto, não tem aperto, não tem barulho, e tem você trem, e não tem pode metrô conversar toda hora. toda hora, para tudo quanto é canto. Ônibus, por exemplo, é assim, você quer pagar, você naquela época, né? Agora eu não sei como é que tá, mas assim, naquela época, você pegava, eu, por exemplo, eu morava numa cidade chamada Uxi, mais ou menos 3 horas de Xangai, mais de trem-bala, 45 minutos. É como se fosse o interior. O interior dele é mais ou menos a população do Brasil. Nossa, E você não vê aglomeração, você não vê aperto, você não vê, você não tem. Criança é criança, no parquinho é para criança, lugar de adulto é lugar de adulto. A única coisa que incomodava muito, ó, que isso é cultural, você andar nos shoppings, por exemplo, e escutar barulho de sapato arrastando, porque elas usam 2, 3 números a mais que o pé delas, não, porque o pé é a fonte da saúde, é o ponto onde você tem todas a estrutura do corpo, então você está com dor de barriga, tem um lugar que você aperta, você está com dor de tem. cabeça, tem um lugar que você aperta, então o pé não pode estar apertado. Aí você anda só aqueles barulhos, tec, 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 tec. Eu fui procurar saber o porquê, porque se fosse uma ou duas, não, mas são todas, né? É uma Interessante. E aqui a graça. gente não para olhar, por exemplo, se o sapato da criança está apertando os dedinhos ou Não, não, apertando no sentido de exatamente. juntar eles. Então, assim, Aqui eles são preocupados. aperta aqui, ah, não, Exatamente. tá Aqui, cabendo. aqui as mães se preocupam se ele está com um tênis de marca. E se não tem o número dele, vai um número menor, porque ele tem que ter também. Ou então, assim, no, né, dependendo da condição, eu vou comprar É, um pouquinho maior, que daí você acaba isso. perdendo logo, né? Mas É. não por causa dessa outra. Não dessa cultura, né? De você pela saúde mesmo. Elas usam um calor, elas usam aquelas meio braço que a molecada usa para jogar videogame, aquelas meias luvas, né? Que vem até o ombro para andar Uhum. isso, para andar de motinho, porque você compra motinho no supermercado, né? Você sai andando, então não precisa só o capacete, você só precisa de um documentinho de licença. Mas, quando você é estrangeiro, eles também fazem o possível para se jogar na sua frente para ganhar uma indenizaçãozinha do Ah, estrangeiro. eu já vi alguns vídeos assim. Exatamente. Então, para dirigir e para dar, a gente não fez essa loucura, não. Porque e você nunca tem razão, você está no país deles, né? Tá no Então país você nunca deles, é tem razão. verdade. No, olha quanta coisa a gente Sensacional. consegue aprender, né? Nossa, nem Um fale. apreço por saúde, por educação, ao Educação. mesmo tempo, como você falou, questões de higiene pessoal, né?
Que engraçado, né? Porque eles não têm dentes assim, umas moças lindíssimas, uma pele de porcelana, como elas cuidam, mas há um sorriso, você morre. Porque eles têm medo de dentista e é muito caro. É por causa do valor e porque tem Também. medo. Eles têm medo. Porque por exemplo, meu filho estava em fase de vacina, né? Ambos, mas o mais novinho. Então, eu tive que ir para Hong Kong, apesar de ser dentro da China, é moeda própria, né? É como se fosse um outro país. E eu tive que ir para Hong Kong para dar uma vacina nele, que aqui no Brasil, que a gente dá à torta e à direita. Lá não, eles só tomam uma quando sai do hospital, porque se você pegar uma gripe lá, você morre. Eles morrem, né? Eles têm essa. Então a gente tem que ter esse cuidado. A cada 3 meses nós fazemos avaliações médicas por conta disso. Olha quanta coisa a gente consegue olhar Ui, a partir do relato, né, da Flávia, que pra gente, né, já ficou assim, nossa, eu fiquei aqui, nossa, né, meu Deus. Quer dizer, para nós é estranho, não é familiar, mas é possível encontrar familiaridade ou então aprender com outras culturas, né? Por mais que alguns hábitos nossos, por exemplo, questão de higiene, tipo escovar o dente, tomar banho, né? Que a gente toma, os países que mais tomam banho, sim. ao mesmo tempo, para outros parece muito distinto. Na antropologia, o que se fazia antigamente, né, era tipo uma antropologia de gabinete. Antes do século XX, era uma ideia de apenas relato dos viajantes, dos missionários, administradores, comerciantes, como eu falei anteriormente, né? E o Boas, o Franz Boas e o Malinowski, eles propõem essa ida ao campo para viver entre as pessoas. Então, o que a Flávia fez de viver no meio, de estar, né, dentro dessa outra cultura, é mais ou menos o que o Malinowski fez. É claro que a Flávia e o marido foram por questões de trabalho, mas o Malinowski foi mesmo para pesquisar. Mas o da Flávia hoje poderia ser considerado também, poderia ser atribuído também a uma pesquisa, né? O que os viajantes faziam antes, mas ficava no papel. Os antropólogos pegavam os relatos de quem viajou, passou por lá e estudavam a partir do papel, pesquisas bibliográficas, por assim dizer. A partir do Franz Boas e do Malinowski, tem essa ideia de ir a campo, a pesquisa como um instrumento, né? O pesquisador é um instrumento de pesquisa, é uma virada de chave, um olhar que não só observa de fora, mas tenta compreender de dentro a partir das próprias categorias do lugar. Quer dizer, nós fizemos algumas observações aqui pela experiência da Flávia, a partir de categorias nossas. A higiene, a questão a respeito aos idosos, apreço à educação, né, e até leva a multa se a criança não for para a escola. Aqui tem também o conceito tutelar, né? Conceito tutelar, se souber que a criança está em casa em idade escolar, eles vão lá bater na porta dos pais, na porta da casa lá e falar, ó, peraí, por que essa criança está em casa, por que ela não está na escola e tudo mais. Havendo vagas, né, inclusive, e depois, se a criança está matriculada na escola e falta, tem a chamadinha, né, vai a diretora, vai uma cartinha, alguém vai entrar em contato para tentar entender o porquê que a criança não está indo na escola. Porque no Estatuto da Criança e Adolescente é um direito, né? E, então, a partir para os cuidadores é uma obrigação conceder a eles esse direito da educação. Por exemplo, Nós temos uma. a observação das meninas rasparem o cabelo no calor. Eu já vi, por exemplo, ouvi, né, dos japoneses usarem, tipo, manguito, né,
manga longa, quando vão ao sol, os coreanos também, até por Elas esse. se cobrem bastante para não ficar doente, até porque o fato não é só de cuidar da pele, o fato é que a saúde é muito cara. Hum, Eles têm uma facilidade muito grande para tratamentos, por exemplo, para exames de sangue, essas coisas é muito rápido. Eu precisei de exame de sangue, e assim, você enfia a sua mão dentro de uma. É como se você estivesse no banco com aquela divisória, né, de acrílico, aí você coloca seu braço lá, ela pega, te enfia a agulha, tira o sangue, te dá um ticket. Depois de 6 minutos, você vai na maquininha com o QR Code, ou no caso, na época não tinha, mas era barra, né, de código números. barra. Código barra, você enfia na maquininha, sai seu resultado. Bate na porta do médico e ele fala o que você tem. Claro que todo mundo fala inglês, todo mundo fala inglês, do atendente do McDonald's ao CEO de uma empresa. E você aprende, você vai, e aí você vai buscar os seus remédios, não é numa farmácia, porque eles consideram, por exemplo, a pastilha House, pastilha para garganta, para dor de garganta. Então você acha ela na farmácia, você não acha ela numa lojinha de conveniência. Se eu vou Só no que médico, ele me receita um house. com Ah, dor de tá garganta, bom. Eu tava esperando até agora. Você me receitar um house. Ah, pois é. obrigado. Mas você sabe, professor, que eu. Também tem bastante medicina popular que Nossa, é feito. maravilhosa, maravilhosa. Você vai lá e compra uma pedrinha na farmácia, que não é uma farmácia, é um castelo daqueles estilo chinês. Você entra, tem um médico, um médico não, né? Um estudioso da medicina alternativa, que pega no teu pulso como se fosse um confessionário, segura no teu pulso e fica lá 1 hora segurando no teu pulso. Aí você tem isso, 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 isso. Foi lá que eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. E você vai ali, aí elas têm uma escada gigantesca, um mural de madeira antiga, cheio de gavetinhas pequenininhas. Parece uma coisa do Harry Potter, assim, onde elas andam para lá e para cá numa escada, rodando para lá e para cá, e pega punhadinho de ervas, põe no saquinho, e é assim que você tem que fazer o seu chá, e numa cumbuca de barro. Não pode ser de ferro, tem que ser de barro. Mesmo elétrica, tem de barro. E foi ali que eu me curei. Eu não sei se é psicológico ou não. É Olha assim. só. Eles estão medindo o Qi, né? O Qi, a energia Isso, vital. isso mesmo. O... Veja, como que a gente pode compreender essa cultura sem um choque inicial, sem um primeiro julgamento? Igual eu falei, se eu vou no médico desse que me receita house, ou ia sair rindo de É, raiva, né? Mas ao mesmo tempo, olhando assim, né, eu dou certa razão, porque às vezes eu tô com uma alergia terrível, tosse, espirro, tudo mais, e o house resolve. resolve. Para Uhum. eles, resolve. Uma aspirina para a gente lá não funciona, mas se você tomar 3, funciona. Se tomar 3, funciona. Ah, 3, também 3, né? porque para eles a medicação é muito fraca, né? Eles Ah, tá. não, eles são tudo muito à base de chá, peles maravilhosas. Quem mulher que vive lá não quer voltar mesmo, porque você que não come pé de galinha come, você que não come pato come, né? E você que não come gordura, você só come a carne de porco, que é gordurosa, fritura, mas você só toma chá, Hum, você toma, tem refrigerante, eu ia tem tudo dizer isso. das mulheres, digamos, as japonesas e as coreanas, que se tapam todas no sol, eu já ouvi também que há um certo preconceito com pessoas de pele mais escura. Sim, sim, São pessoas que trabalham no campo, então, tipo, as pessoas mais branquinhas passam por rica, por exemplo, né? Passam por. exatamente. Então, quanto mais branquinha, mais você tem poder aquisitivo. Eles têm Exato. essa cultura também.
O Paulo tá como levantado, fala comigo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu me amarro nessa perspectiva da cultura, do saber empírico popular sobre as medicações, né? Eu tenho uns exemplos muito até engraçados sobre isso também. Esses dias eu estava assistindo um mini documentário, e aí eu vi que em determinada década do século passado, eram vendidas pílulas de tomate como remédio nas farmácias. Sem embasamento científico algum, mas as pessoas compravam e juravam que era curado. Eu tenho a avó de vocês falaram sobre a bala house, eu lembrei de outro doce também que tem a ver com o assunto. A avó de um amigo meu, ela sentia dores muito fortes, ela estava com alguns problemas de pressão. E aí levaram ela ao médico, o médico conversou com a família e falou que a avó do meu amigo estava perfeita, né? Ela não tinha nenhum problema. E aí ele falou assim, olha só, eu vou pegar um pote de aspirina, vou esvaziar ele, vou comprar um tic-tac, vou colocar dentro e vou falar para ela tomar um tic-tac de 8 em 8 horas. E aí vocês vão voltar daqui a 3 meses e vão me contar, ela vai me contar se as dores pararam ou não. A coroa simplesmente ficou curada. Ou seja, efeito placebo. Efeito placebo. Ela foi curada não pelo tic-tac, do mesmo jeito que a bala house não cura a garganta das pessoas, entendeu? É a pura ciência do efeito placebo. E tem também, às vezes, isso é usado para o mal também, esse conhecimento empírico é usado para o mal. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de conhecer a história da epidemia do tabagismo. Já viu algum documentário sobre, alguma coisa do tipo? Não estudei ainda. Lá na década de 20, mais ou menos, de 1920, até um pouquinho antes, quando começou a Primeira Guerra Mundial ali, mais ou menos, na ração dos soldados americanos eram dados maços de cigarro, eram feitas campanhas públicas dizendo que as mulheres grávidas deveriam fumar porque a criança nasceria mais bonita, mais magra, mais saudável, sendo que na verdade aquilo seria uma doença, né? E as pessoas não Uhum. sabiam na época. Hoje a gente, por exemplo, tem um exemplo aí do o famoso cigarro eletrônico vape, né? Todo mundo falando aí, ah, Conhecido não, até. é bem menos pior do que o cigarro, que eu não sei o quê. Vamos ver daqui a 60 anos, entendeu? Mas enfim, eu me amarro nesse conceito da galera saber a própria medicina, né? Muito bom. O meu pai fez uma cena dessa com a minha bisavó, cara. Minha bisavó ia nos médicos e nem o médico sabia nada, nem o médico prestava. Aí ela sempre estava com dor nas juntas, dor aqui, dor ali. E naquele dia ela tomava AS. Não sei se vocês já ouviram, já viram, né, o tal do AS, aquela cartelinha rosa que tinha Rosa, por uma monte, delícia. A gente chupava que nem balinha. tem bala. E eles receitavam aquilo para ela, porque a ideia era meio que placebão mesmo, sabe? É porque o AS, E na verdade, ele afina o sangue, né? Isso é para quem é, tem problema cardíaco. só que ela já Mas, estava chegando num nível de Alzheimer, por exemplo. não. A Érica deliciosa. E o ácido acetil salicílico, né? E É. ele, aí, naquele dia, e já era tarde da noite, tipo, bem assim, numa época que farmácia não abria final de semana, né? Não tinha farmácia 24 horas na cidade, não tinha carro e tudo mais. Aí, não tinha carro para ir, né? Aí, meu pai falou assim: Olha, avó, é a avó dele e minha bisavó, consequentemente. Olha, avó, eu tenho um remédio aqui, só que a senhora não pode falar para ninguém. O moço da farmácia me passou escondido, porque se alguém souber, capaz dele até perder o emprego, que as pessoas não vai nem mais procurar outros remédios lá. Não, você chamava de seu menino. Não, seu menino. Pode me dar, eu não vou contar para ninguém. Mas, ó, avó, não pode contar nem para mãe. É uma traquinagem. Traquinagem do meu pai. Não pode contar nem para mãe. Não, pode deixar. Então, tá bom, vó, fica só entre nós. Eu vou ali na cozinha pegar.
Não, seu menino, mas já me deixa que com essa cartela é comprimido? Não, vó, é de pingar. É de pingar na água. Ai, não, mas deixa já eu com o frasquinho, né? Para eu deixar no bolso. Assim que eu sentir dor, eu já. Não, vó, não pode usar muito. É controlado. Ah, então tá bom. Ele foi na cozinha, encheu um copo de água, fez de conta que pingou qualquer coisa e foi levando para ela. Olha, vó, assim, um remédio tão forte que a senhora não vai sentir gosto de nada. Parece que a senhora vai estar tomando uma água. Vai, a velhinha, bebeu. Da mesma forma que ela bebeu, falou, ó, a senhora tá bem? Não tá sentindo nada mal? Deu certo, a senhora tá sentindo passar? Nossa, senhora, menino, olha, eu tô sentindo, mesmo que tirar com a mão, como que é o nome desse remédio? Vó, assim, é segredo, não pode contar pra ninguém, é só algumas gotinhas na água que pinga. Como que é o nome, seu menino? Que quando eu for no médico, eu vou pedir pra ele receitar pra mim. Vó, não tô falando, não pode contar pra ninguém, mas fala o nome. Vó, é só algumas letrinhas, H2O. H2O. A sua perna, velho. H2O, escreve pra mim no papel. Não posso escrever, vó, é segredo. Passou a velha, funcionou, né? É engraçado, né? De fato, né? Se as pessoas tomassem mais água, muitas Mais dores. água, com certeza. É, Eu tive, na época que eu fazia educação física, logo nos primeiros anos, eu tinha um professor de antropologia, porque a gente tem essa matéria. Eu acho que devia ser uma matéria obrigatória em todas as profissões. Que ele dizia que eu ficava assim, boca aberta, que as meninas da ginástica olímpica, elas engravidavam com seus 13, 14 anos, 15, porque tem mais resistência nos primeiros 3 meses, né, da gestação, a gente tem hum, mais, realmente tem mais força, mais energia, né? Porque você precisa produzir essa energia para você gerar, então, esse feto nesses 3 primeiros meses, e depois abortavam nos campeonatos, acabavam os campeonatos, e aí elas abortavam. E eu fui ler a respeito disso, e é realmente com esse remédio, com um remédio que você dá para um animal, para uma égua, no caso. Então, assim, a cultura, o conhecimento, as coisas, elas também têm as suas tristezas, né? Mas aonde chega, né? Onde as pessoas chegam com a mente, né? Para poder alcançar aquilo que quer. No caso, a cura, né? No caso, um campeonato. E assim é muito interessante. pessoal, esse olhar antropológico, né? Dessa percepção das culturas a partir de pesquisa de campo, a partir desse olhar do antropólogo, do pesquisador lá, ele traz essa virada. A ideia não é tentar ser neutro, mas tentar analisar. Como a gente colocou na primeira aula, no primeiro momento há um estranhamento, a ideia também não é comparar com a nossa cultura, com os nossos hábitos, mas ter esse olhar reflexivo, mais crítico. Aí eu coloquei uma forma de tabelinha aqui, esses dois autores, né, esses dois pesquisadores iniciais, que têm contextos diferentes, mas que a sua contribuição converge para a transformação da antropologia enquanto ciência fundamentada nessa experiência empírica, certo? O Franz Boas, que é esse primeiro aqui da esquerdinha, é o pai do relativismo cultural. Viveu entre 1858 e 1942. Nossa, faz tempo, professor, faz tempo. Mas ainda assim, continua sendo referência. Muitas coisas deles, né, acabaram por passar por revisão e tudo mais, mas serviu bastante para a fundamentação dessa disciplina, né, dessa base de pesquisa.
Franz Boas, ele estudou os povos indígenas da costa noroeste dos Estados Unidos. A ideia foi romper com o que havia na época de evolucionismo cultural, que classificava sociedades em estágios de desenvolvimento: selvageria, barbárie e civilização. A ideia era que, do Franz Boas, né, é trazer uma ideia de relativismo cultural. Cada cultura precisa ser entendida nos seus próprios termos e não como estágio inferior ou superior, anterior ou posterior ao outro, né? Como quem diz, aos indígenas brasileiros, quando Pedro Álvares Cabral, né, e toda aquela galera chega aqui, eles estavam em um estágio de selvageria, né, e depois ali os europeus trouxeram a civilização. Isso daí é a teoria do evolucionismo cultural. Então, para o Franz Boas, a ideia é que não dá para analisar a cultura deles nas nossas categorias. Preciso olhar, né, a sua particularidade. Cada sociedade tem a sua própria trajetória única. A crítica dele a esse determinismo racial também, né, as diferenças culturais não são biológicas, mas são aprendidas. Quer dizer, o fato de, por exemplo, eu misturar comida no prato, nossa, mas que selvagem, né? Que bárbaro. Ou então, os, os chineses lá com a questão da higiene pessoal, ou da limpeza do lugar em si. Por quê? Porque para eles talvez não era importante, ou então não aprenderam que aquilo fosse algo necessário. O Bronisław Malinowski, que é esse criador da observação participante, que durante a Primeira Guerra Mundial, não conseguiu voltar das ilhas de Trobriand, lá em Papua Nova Guiné. Ele transformou essa circunstância numa oportunidade metodológica. Ele viveu ali anos com os trobrianeses, aprendeu a língua, participou da vida local e trouxe essa metodologia. O que é a observação participante? É uma imersão prolongada em uma cultura estudada. A ideia é que haja uma descrição mais densa, um registro detalhado de práticas, significados, contextos. Serviu também para o funcionalismo, né, a antropologia funcionalista, a ideia de compreender como as práticas culturais se relacionam com necessidades, instituições sociais e tudo mais. Então, se conecta com autores, sociólogos da época, mas observa a cultura a partir dos seus próprios significados, das suas práticas, dos seus contextos, né? Então, vai observar uma situação, e era coisas comuns, tipo casamento, tipo relacionamento de comércio, uma relação de comércio, de troca, por exemplo. Como é que isso se dá, né? Não a partir das categorias europeias, norte-americanas, ocidentais, né? Mas a partir da observação de como se ele fosse alguém de lá, entendeu? Ele está olhando, observa, anota. Então, eles têm uma ruptura comum. Ambos rejeitam o etnocentrismo, que é essa tendência de julgar as culturas a partir dos valores da própria cultura, principalmente, né, naquele contexto, julgavam ali as culturas não orientais, as culturas orientais ou do sul global, as culturas, digamos, das ilhas, né, do sul global, por assim dizer, a partir das categorias dos valores europeus, dos valores norte-americanos, por exemplo, né. A ideia dessa ruptura é uma proposta de que o antropólogo faz uma breve suspensão do julgamento, tenta compreender a lógica interna de cada sistema cultural. E essas metodologias perduram até os dias de hoje, né? Então, tenta você, né, depois dessa aula, ser o etnógrafo da sua própria cultura.
A etnografia não é só uma ferramenta para estudar outras pessoas, outras culturas, outros países, mas a gente pode e deve aplicar isso na nossa própria cultura. Já pensaram, né, em considerar por que a gente considera natural isso ou aquilo? Será que não é culturalmente ou construído? Será que não é Porque eu tenho para mim que tudo que eles, fora, né, porque a gente está acostumado com outras culturas, mas a gente não está acostumado aquele costume ter um porquê. A maioria vai porque acha bonita, é engraçadinho e tudo. Mas eles têm muito. Tudo que eles fazem tem um porquê. Tem uma explicação. Isso, e para eles faz todo sentido a explicação, né? Exato, exatamente. Então você não fica sem respostas. Por que que você cultua aquele Buda, aquela imagem? Ah, porque isso, e há 1000 anos. Sabe? Por que que você acende um incenso para quê? Por que que toda vez que você passa nesse local você faz uma reverência? Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tudo é respeitoso, então nada é em vão para eles. Você não faz uma compra de mês, por exemplo, como a gente faz aqui, morrendo, achando que o mundo vai acabar amanhã. Não, eles saem todo dia de manhã, de pijaminha, vão lá, né? Compra aquela comidinha do almoço, depois saem de novo para comprar a janta. Você não vê lixo, como a gente descarta lixo, 3, 4 sacos de lixo. Não, lá são sacolinhas próprias para isso, porque aquela comida, aquela resto de casca, porque eles aproveitam muita coisa. Quase não tem lixo. Porque Então, lá eles passaram por uma grande revolução, né? No sim. período do Mao Zedong, principalmente, acho que era um tempo que a gente poderia explorar, né, mais adiante, que eles viviam realmente numa sociedade puramente rural, e foi ali o tal dos 50 anos em 5, basicamente, né? Que Exatamente. avançou pra caramba, mas muitas coisas, algumas coisas foram acertos, outras foram erros, né, historicamente, mas que levaram eles a ser a sociedade que são hoje, né? São hoje, exatamente. Então, para a gente finalizar, tenta pegar na nossa própria cultura o que a gente pode entender ou racionalizar, por exemplo, o futebol como esse grande ritual social brasileiro, né? Sim. País do futebol, parece que é Como parte somos conhecidos lá, né? Futebol, você fala do Pelé e do Kaká, do o Kaká. Kaká é reverenciado lá daquela época, imagina. E o Pelé e samba, né? E olha só, o que move, né? Como que você descreveria para alguém que nunca viu futebol? Ah, são 22 pessoas correndo atrás de uma bola de couro por 90 minutos. Dezenas de milhares assistem em estádios, gritam em uma só voz. São cânticos coletivos, tem bandeiras tremulando, cores específicas que criam uma identidade. Sim. O resultado pode afetar o humor de milhões por dia. Milhões de pessoas, é verdade. As discussões apaixonadas, né, sobre as escalações, as táticas, os desempenhos individuais, a piadinha, né, no dia seguinte, ou até no mesmo tempo, com seu colega que é daquele time que perdeu. Olhando de fora, assim, a partir dessas descrições, parece um ritual relativamente complexo, né? Que organiza o tempo social, pode criar comunidades, muitos acabam se conhecendo por causa do futebol, por causa daquele time, mobiliza emoções intensas, né, capaz de produzir significados coletivos, então não seria só um jogo, mas já é uma instituição cultural. E esse futebol que para o brasileiro tem esse valor, para outras nações, né, que pode nos conectar com outras nações, essa cultura, esse esporte, pode nos conectar com outras nações e facilitar o relacionamento, por exemplo. Agora pensa ali, tenta pegar durante essa semana e analisar algum fenômeno, analisar algum ritual,
algum hábito natural da sua região, que para você é normal, para você é cotidiano, mas que talvez seria mais difícil de explicar para um estrangeiro, por exemplo, né? Imagina, sei lá, a forma como você toma o café, como a gente celebra aniversário, como a gente interage nas redes sociais, ou como a gente se relaciona com o tempo. E são essas, pode perceber que, a princípio, vai parecer essas três etapas, né? Um estranhamento, a ideia é que eu preciso me distanciar do que é familiar para observar como se fosse algo novo, colocar numa categoria de análise, identificar os padrões, quais são as regras. Parabéns para você. Felicidades, muitos anos de vida. Na sua região, canta o é big, é big, é big, é big. Na sua região, depois disso, canta com quem será? Dependendo das regiões, canta-se ou não canta-se. Nos Estados Unidos, eles não têm por hábito bater palma, que é bem happy birthday to Eles não têm you. Meu Deus, que velório que é isso, né? No Brasil a gente tem uma outra forma de expressar, é uma alegria, tem aplausos, depois no final, todo mundo, viva o fulano, viva! Para ela é tudo ou nada, é tudo. Olha só que disposição de celebrar a vida. E é o quê? É um hábito comum. Inclusive eu faço aniversário esse mês, brincadeira, pessoal. Mas, olha só, alguns têm medo de falar a idade. E por quê? Por que tem medo de falar a idade? Eu estava estava retomando inglês, né, para o doutorado. Aí tem uma expressão em inglês que é, eu estou por volta dos 30, por exemplo. Eu tenho 31, né, no Brasil, eu tenho 31. Mas tudo construções sociais, né? Por Então, exemplo, eu tenho 30 com cara de 20. 30 com cara de 20. Garanto que o idoso chinês teria orgulho de dizer que tem 40, 50, 60 anos. Porque parece que está, né, se aproximando dessa Porque sabedoria. até a morte eles comemoram. A Paula é de... que é? Escorpião? Não é escorpião. Escorpião é só depois de dia 20 e quanto? Sou de Libra. Libra. Misericórdia, né? Não, tá vendo também a cultura da ideia dos signos. É um signo do zodíaco que não é... Na China tem o zodíaco chinês, né? E daí a gente pode categorizar, não, porque, nossa, de Se eu Libra... não me engano, o deles é com animal, com bode, cabra. Eu sou de março e dos aniversariantes de março lá é coelho. Se eu não me engano, eu era de porco, era um bicho assim. E a gente ganha dinheiro. Olha que engraçado. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro lá no envelopinho, que tem todo o significado aquele envelope, e você ganha conforme as notas conforme a sua idade. Eu gostaria de Olha, voltar Léo, lá agora. Eu gostaria nas muito de festas voltar lá agora. mineiras, matar um porco no interior é muito normal. Obrigado pelo parabéns aí pelo Dia dos Professores, parabenizei o pessoal logo no comecinho das nossas aulas. Pessoal, encerramos por aqui a nossa aula de antropologia. Vou colocar o link da aula de ciências da religião para quem quiser continuar, né? A gente vai explorar o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, ou Jing, né? Então, a gente vai dar sequência nesse outro link que eu coloquei aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado. Vocês Obrigada. participaram Boa aqui, noite. Flávia, por toda a exposição, né? Por participar, trazendo sobre essa cultura da China. Eu tenho muita curiosidade de viajar para lá. Então vá, porque você vai gostar muito, tenho certeza. Pessoal, então eu vou lá para outro link. Vou encerrar a nossa gravação por aqui. Até mais, pessoal.